Olá, meus alunos, estou aqui de volta, o professor Toki. E nós temos uma aula maravilhosa, como todas as outras que nós já temos tido, tá? Mas hoje também vocês vão gostar bastante dessa aula, tá? Mas antes de nós começarmos essa aula, não se esqueça, acesse o Google Classroom, tá? Acesse lá, faça a sua atividade, responda as questões e envie para o seu professor para que sua presença possa ser validada, tá legal? Tá, olha, na aula anterior nós vimos aqui a questão do retrato, o autorretrato e selfie, técnicas e obras. Nós analisamos aí como que os artistas faziam trabalhos de retrato, né, quando eles faziam de pessoas posando para fazer uma pintura, ou também nós vimos também de artistas que faziam sua própria pintura, inclusive eu trouxe até uma fotografia, um trabalho meu, né, que eu fiz de autorretrato, tá? E também nós vimos de alguns artistas como que eles trabalhavam isso, como Picasso, por exemplo, tá legal? Tá, e aí agora nós vamos aqui para a nossa aula muito boa, que é o figurativo e abstrato, tá legal? Nós vamos ver o conceito de figurativo e abstrato, prestem bem atenção nisso aqui, que ele realmente é muito interessante você perceber essa diferenciação, porque nisso ele vai se apresentar na arte também, tá legal? E nós vamos ver então a arte abstrata e figurativa, artistas que usaram o figurativo e o abstrato para produzir seus trabalhos de arte, tá legal? Beleza, começando aqui, eu gosto sempre de começar uma aula para a gente refletir algumas coisas para entender o total da aula, tá legal? Então eu trouxe uma pintura aqui de um artista chamado René Magritte, é um artista surrealista. E ele traz uma pintura que é muito legal. Ele coloca em francês, né, e coloquei até a tradução aqui do lado, né, isto não é um cachimbo. Mas não tem como você se controlar. Quando você olha para essa pintura, não tem como você não se controlar e dizer que não é um cachimbo. Porque você vê que ele se representa, ele é a figuração de um cachimbo. Então não tem como você controlar e dizer, não é um cachimbo, mas eu olho, eu leio, não é um cachimbo, mas eu olho para a pintura e é um cachimbo. Então é muito interessante esse trabalho de René Magritte, que vai trabalhar a questão de uma imagem real, tá? Beleza, mas aí eu trouxe também uma pintura de Pollock. E essa pintura é muito interessante, que aí é um expressionista abstrato, aí a gente vai entender melhor mais para frente isso aí. E ele trabalha agora uma pintura que você olha os traços, você vê aquelas linhas e tudo mescladas uma com a outra, cores, mas não consegue ver alguma imagem nela. Mas ela te traz alguma sensação emocional, e isso é muito interessante, além de trazer a sua curiosidade na pintura, tá legal? Beleza, essas duas pinturas então eu trouxe para a gente observar, já começar de introdução para discutirmos essa questão do que é figurativo e do que é abstrato. Vamos lá, conceito de figurativo. Tem por finalidade representar formas que reproduzem a aparência da realidade, tanto as coisas naturais quanto as produzidas pelo homem. A sua criação pode vir a partir da observação, de memória ou criação, então tem várias maneiras. Então, prestem bem atenção, figurativo. Então ela tá próxima da tua realidade. Qualquer imagem que você vê de um desenho, ou uma gravura, ou uma pintura, ou uma escultura, que você olha e possa dizer que ela tem relação com alguma coisa da sua realidade, isso é uma imagem figurativa, tá legal? E aí, conceito de abstrato. Se resume em um desenho, agora é o oposto do figurativo, tá? Se resume em um desenho não representativo, ou seja, uma figura que não tem por objetivo se parecer com nenhuma imagem que conheçamos. No abstrato, podemos desenhar emoções tais como o medo, a alegria, o amor, a tristeza, a felicidade. Aí eu voltando aqui para a pintura, para as duas pinturas, nós podemos perceber exatamente o figurativo e o abstrato. Quando eu olho para o cachimbo, eu já percebo uma figura que está na minha realidade. Ou eu vi num desenho, ou vi na televisão, ou vi alguém usando, ou vi num filme, ou coisa assim. O cachimbo, ele é utilizado pelo homem, tá legal? Mas na pintura de Pollock já é diferente. Eu não consigo encontrar a realidade ali. Eu não consigo significar, quer dizer, dar significado para aquilo ali, mas eu consigo perceber emoções. Mas, professor, então isso quer dizer que no abstrato o artista consegue, então, desenhar ou representar emoções? Mas isso não é algo abstrato que não pode tocar e coisa assim? Exatamente. Essas emoções, elas suscitam quando você olha para essas pinturas. Elas se tornam presentes ao olhar para elas, tá legal? Beleza. Aí, continuando aqui, eu vou trazer, então, alguns exemplos, até para a gente já assimilando isso, tá legal? Então, eu trouxe aqui 3 figuras, né? Uma paisagem, ela é uma imagem figurativa, porque você já viu uma paisagem na sua realidade.
um cesto com frutas, frutas está na nossa realidade, nós temos também um cavalo caminhando, nós temos então imagens figurativas, tá legal? Imagens abstratas, como eu falei para vocês, elas não estão próximas da nossa realidade, elas trazem emoções, mas não estão próximas da realidade com respeito à matéria, né? Ver um pássaro ou coisa assim. Quando eu olho para uma imagem figurativa, eu não posso determinar o que é. Eu posso tentar, parece com alguma coisa, isso é coisa do seu cérebro, tá? Ele tenta significar e talvez você possa imaginar, eu acho que eu estou vendo alguma coisa, mas na verdade não tem nada ali de imagem que nós reconhecemos da realidade, tá legal? Beleza, agora entrando para o nosso primeiro quiz aqui, para ver o nosso aprendizado, basicamente o conceito de forma figurativa seria, letra A, representar formas que reproduzem a aparência de realidade, B, representar formas que não têm aparência de realidade, C, representar tanto formas com ou sem aparência de realidade. Vamos ver a resposta daqui a pouco? Já volto. Voltando aqui então para o nosso quiz, tá, meus queridos? Basicamente o conceito de forma figurativa seria A, B ou C? A letra A, né? Representar formas que reproduzem a aparência de realidade, tá? Aquilo que parece com aquela realidade, eu posso dizer o que é, tá legal? Bem, aí a gente entrando aqui para a questão da arte abstrata, vamos ver algumas questões, como que os artistas faziam isso, tá legal? Muitos artistas pintaram seus quadros de modo realístico. Outros preferem representar, com estilo pessoal, os sentimentos suscitados pela realidade. Assim, nascem as composições abstratas. Então, tem determinados grupos de artistas que sabiam desenhar, mas eles não estavam mais preocupados com a questão da realidade. Agora, eles queriam expressar as emoções, como por exemplo, na pintura, a segunda pintura que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, a principal característica da pintura abstrata é a ausência da relação imediata entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser. Por isso, uma tela abstrata não representa nada da realidade que nos cerca, nem narra figurativamente alguma cena histórica, literária, religiosa ou mitológica. Então, olha, essa é uma característica muito básica da arte abstrata, tá? Ela não vai tentar narrar ou criticar alguma coisa, ela vai, na verdade, trazer e suscitar emoções a partir do teu visual, tá legal? Então, o abstracionismo divide-se, aí a gente vai ver sobre os grupos de artistas que se organizaram para fazer esses trabalhos abstratos, tá legal? O abstracionismo divide-se em duas vertentes, abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. No abstracionismo informal, o artista se expressa com liberdade, utilizando as cores e as formas de maneira espontânea. Já no abstracionismo geométrico, olha, geométrico, né? Forma geométrica. A base da composição são as linhas e as figuras geométricas. Vamos ver então algumas características. Eu trouxe um artista muito importante com respeito ao abstracionismo. O Kandinsky, por exemplo, ele vai representar uma pintura, ele, na verdade, é um dos principais artistas que começam a trazer essa tendência da arte para essa arte abstrata, tá legal? Propriamente dita. E ele começa, essa é uma das primeiras pinturas dele, que ele se afasta da realidade. A gente ainda percebe algumas nuances de algumas coisas, como arco-íris, uma determinada forma, talvez, de uma edificação aqui, ou montanhas lá atrás, mas quando você olha no total da imagem, você realmente não consegue visualizar total a imagem. Então, olha como ele já começa a se distanciar das imagens e entra para o abstrato. E aí, numa pintura mais propriamente dita, a gente já encontra realmente muito mais forte ainda esses traços do abstracionismo dele,
E ele vai representar, então, nessas pinturas, essas emoções das pinceladas, tá? E com as cores, né? Então, aí é que é interessante nós observarmos como funciona isso. Essa impressão de domingo, que é uma das pinturas muito famosas dele, ela pode nos mostrar muito bem como é que esse abstracionismo espontâneo que a gente está falando aqui, que ele fazia, tá legal? Mas a gente entra agora para o geométrico, tá? O abstracionismo geométrico. Aí, olha, são formas geométricas, tá? Então, nisso, nós temos aí uma composição em amarelo e azul e vermelho do Mondrian, um importante artista desse período, tá? E que ele vai realmente trazer agora. Ele vai abandonar essas questões da imagem, como também todos os outros artistas abstracionistas vão fazer. Agora, essa ausência da imagem, mas ele vai usar as linhas, por exemplo, diagonais e verticais, por exemplo, horizontais, desculpa, diagonais e horizontais, e usando, o interessante, as cores primárias. Lembra que nós já estudamos em aulas anteriores a questão das cores primárias? Então ele vai fazer exatamente isso nas pinturas dele, tá? Então é importante a gente ver esses detalhes. Por exemplo, sempre as cores primárias elas vão estar muito presentes na pintura e geometrizando o resultado final do trabalho, tá? Então isso seria um trabalho geométrico por conta das formas, ó. Essas formas quadradas, por exemplo, são formas geométricas, tá legal? Beleza, vamos para o nosso segundo quiz, então? Basicamente, o conceito de forma abstrata é, letra A, representar formas que reproduzem a aparência de realidade. B, uma figura que pretende se parecer com imagens que conhecemos. C, uma figura que não pretende se parecer com nenhuma imagem que conheçamos. Então, vamos ver a resposta daqui a pouco? Já volto. Retornando aqui ao nosso quiz, então, basicamente o conceito de forma abstrata é letra A, B ou C? Vamos lá? Letra C, uma figura que não pretende se parecer com nenhuma imagem que conheçamos. E é exatamente isso que os artistas, os abstracionistas faziam. Eles não estavam preocupados em se aproximar com a realidade, com as coisas da realidade, mas com as emoções dessa realidade, as emoções humanas, tá? Esqueçamos sempre disso. Mas agora a gente entra para o figurativo, a questão do figurativo, né? Já sabemos uma coisa, que figurativo tem a ver com imagens da nossa realidade, beleza? Só que na história da arte, ele já existe há muito, muito tempo, tá legal? Podemos ver isso e já falamos até em outras aulas sobre isso, sobre a pintura rupestre, aquelas pinturas das paredes das cavernas, né? O artista se esforça por um trabalho máximo possível real, ele se preocupa até com a cor do animal, para que quanto mais esse animal possa se estar próximo, ele tenha poder mágico de esse animal se entregar ao artista caçador. Olha que interessante, né? Mas isso que é interessante, nós compreendemos como que o figurativo ele funciona nisso. Ele é muito próximo da realidade, tá? Então esse animal existia mesmo. Vamos ver as principais características? Principais características da arte figurativa. A, representativa, quer dizer, representa ou copia imagens de alguma coisa que existe, tá legal? Nós temos a arte realista e estilizada, quer dizer, nós vamos ter uma arte que vai estar produzindo não só a realidade do corpo, mas também a posição desse corpo com respeito ao espaço, a realidade política, cultural, essas coisas. E também nós vamos pensar na estilizada, por exemplo, o cubismo, que vai estilizar algumas formas saindo um pouco dessa realidade, tá legal? E, continuando aqui, uso da forma da natureza, a imitação. A arte figurativa ela vai imitar o máximo possível essa natureza, tá? E verossimilhança que vai ter objetos ou personagens sendo representados tentando ser semelhantes da melhor maneira possível sobre aquilo que existe, tá? Então, aí a gente tem várias categorias, tá? E não esqueçamos disso. Essas categorias eu vou
Tem várias, mas eu coloquei algumas só para a gente poder conhecer. Tem, por exemplo, desses gêneros, né? Tem a pintura religiosa. Aí eu já até conversei com vocês sobre essa pintura aqui de Michelangelo, né? Que representa Michelangelo e Deus, né? Se aproximando um com o outro, né? E esse estudo e essa busca de um estudo do corpo para poder produzir uma pintura muito realista, tá? A luz e sombra, que nós conversamos sobre isso também, muito presente no trabalho dele. Mas nós temos também figuras de gêneros que são pinturas históricas. Quais são essas? São pinturas que agora, além de representar a realidade, realisticamente o corpo dos personagens com a realidade, ele vai contar também a história que está acontecendo no momento. Por exemplo, isso aqui é de uma revolução, né? E aí o artista vai representar aqui, por exemplo, fazendo uma alegoria, né, do que está acontecendo nesse período de 1830, de uma grande revolução que houve. Então, nesse sentido, o trabalho que ele vai fazer é tentando representar o que está acontecendo naquela revolução, naquele momento, né? Quem são as pessoas, né? Essa vai representar a mulher, como exemplo, representando a república, e as pessoas da burguesia que estão lutando por direitos, coisas assim. Então, é muito interessante nós observarmos essa pintura aqui, tá legal? Do Delacroix, tá? É um artista importante aí. Aí nós temos também um outro trabalho que a gente pode observar também de figura de gênero, que nós já conversamos em aulas anteriores, né, que é a figurativa de paisagem, né? E aí vocês vão ver que a pintura de paisagem, ela pode ser naturalista, ela pode estar até com a realidade. Essa pintura aqui, por exemplo, de Canoleto, por exemplo, vai trabalhar a questão da luz, da incidência da luz sobre o espaço, sobre as construções arquitetônicas, tá legal? Então, nós temos muitas outras, eu posso trazer aqui, por exemplo, o gênero da natureza morta, que nós vimos também. Aqui o artista está tentando copiar objetos inanimados, ele pode pegar frutas ou objetos normal, como garrafa, coisa assim, e representá-los e trazer sensações. Por exemplo, nessa pintura ele vai trabalhar a questão do verão, tá legal? E nós temos também o gênero de retrato, que nós falamos sobre a aula anterior, né? Isso aqui, Rembrandt, que é muito conhecido nessa pintura, tem quase em torno de 100 cópias de autorretratos, né? Pinturas de si, que a gente aprendeu na aula anterior, né? Então, nessas figuras ele vai apresentar exatamente esses trabalhos. Então, nós podemos ver vários tipos de gêneros, tem outros, mas eu trouxe esses basicamente para a gente conhecer. Agora, nós temos uma atividade aqui muito interessante que eu quero trabalhar com vocês. Nós estamos numa sala de aula, num ateliê, para poder fazer uma coisa muito mais elaborada, mas dá para a gente aprender um básico um pouquinho já em casa, tá? Primeiro, vamos criar nossa própria composição abstrata, tá? Então, quer dizer, longe da realidade, tá? Vamos pegar algumas dicas. Primeiro, tema, alegria. Então, pense em cores que tragam a sensação para você de alegria, tá legal? Trabalhamos essa questão das cores na aula anterior, discutindo sobre como que essas cores têm relação conosco. Escolha um dos exemplos de linhas ao lado. Olha aqui, nós temos 1, 2, 3 tipos de linhas, tá legal? Linhas sinuosas, retas e essa em forma de quadrado. E use sulfite ou caderno de desenho, tá? Você pode usar o material que você tiver também, tá? Use lápis, se você não tiver lápis, pode usar o lápis de cor, não tem problema nenhum, tá? E use o lápis de cor. Então, vamos então fazer esse trabalho. Você vai construir da forma seguinte: você escolheu uma linha, por exemplo, essa aqui, e você vai então entrelaçando sobre o quadrado que você tem, e vai entrelaçando elas todinhas, como lembrando um pouco do pulo aqui da primeira aula. E aí depois você vai trabalhar a questão de você mesmo pintando os espaços que sobraram dessas linhas para poder produzir o seu trabalho. Já a gente volta para falar sobre isso.
Beleza? Retornando aqui, eu espero, tá, que o seu trabalho que a gente fez aqui de experimento tenha saído maravilhoso, tá? Não terminei ainda, professor. Não, continue fazendo, tá? Não se preocupe com isso. Continue fazendo o seu trabalho e tudo. Guarde ele, guarde para o seu professor ver, tá? Eu estou esperando os trabalhos dos meus alunos também, quando terminar a pandemia, de ver esses trabalhos que eu gosto muito, tá legal? Então, aproveitem aí e escolham bastante cores e façam algo que tenha essa sensação de alegria, tá legal? Um abraço para todos, a gente vê na nossa próxima aula.